Bom, nós já temos um novo ministro da Saúde em primeira mão. Você sabia, Agostinho Teixeira, ou não? Oi, Datena, bom dia. Não sabia, não. Temos um novo, é? Habemos um novo ministro da Saúde. Eu vou anunciar em absoluta primeira mão aqui para você. Saiu depois do Pazuello. É Pazuello, né? Era. E o Pazuello você não conhece bem, porque ele não fala, ele não dá entrevista. Diz que outro dia ele estava na Bandeirantes, o cara falou assim, o senhor não quer descer para dar entrevista para o Datena? Ele falou, não, obrigado e tal, e declinou dessa honraria. Parece que não é muito bom de conta também, né? Parece. Não, ele não era, né? Porque ele já não é mais um novo ministro da Saúde. Temos um novo que eu vou dar em primeira mão. Já está preparado aí? Tô sentado, né, pelo menos. Então anote, pega a caneta e veja o nome, se você conhece, para levantar o nome dele no Google. É Jesus Cristo, o novo ministro da Saúde. Porque os caras anunciaram 1.300 mortos e depois caiu para 600, 700, 800. Então nós tivemos quantos Lázaros aí? Ressuscitaram várias pessoas. Então o novo ministro da Saúde é Jesus Cristo. Eu não gosto de usar o santo nome em vão, mas o que desmoraliza a população brasileira, eu acho que até Deus, quando olha para o Brasil, fala assim, não vou levar esses caras a sério, não. O último que falou isso foi aquele Charles de Gaulle, lembra aquele herói francês com um narigão enorme e tal. Se bem que a França também nunca foi lá muito séria, né? É um grande país, um grande povo também, mas na Segunda Guerra Mundial tem uma história muito triste, né? De colaboracionistas e daí por diante, República de Vichy, e o cara encheu o saco com a floresta amazônica aqui. Bom, então depois de criado já esse clima internacional muito ruim, né, e talvez muita gente não tenha gostado da piadinha ridícula que eu fiz, mas ridículo é o que fazem com o povo brasileiro, né? Cada hora arruma uma crise aqui. O Bolsonaro parou de encostar o umbigo naquela grade e de falar pra caramba de manhã, e a imprensa se tocou que, indo lá ouvir o Bolsonaro, era espancada todo dia. Eu falei, precisa acabar com essa entrevista com a grade aí, isso aí não é bom nem pro presidente, não é questão de liturgia do cargo. Quem fala muito dá milho pra bode, velho, essa é a grande realidade. E quem vai lá ouvir e ser espancado, depois vai reclamar do quê? Concorda comigo? Não era bom para nenhum dos lados. Agora acabou a entrevista da grade e começam a arrumar rolo com coisas que obviamente menos interessam ao povo brasileiro. Faz 200 anos que aqui em São Paulo, que é foco de resistência ao governo Bolsonaro, porque é foco de resistência ao governo Bolsonaro. Não me veio o Dória dizer que é a favor do Bolsonaro, que quer a ciência e a saúde, ele quer a presidência da República. E essa campanha foi politizada pra caramba. Mas aqui em São Paulo, fim de semana, 52 mortos. 44 mortos, chegou a 22 mortos. Há quanto tempo eu venho falando esse raio de subnotificação, Agostinho? Quanto tempo eu venho falando isso aqui? Quanto tempo tem a pandemia? Desde o início. Mais ou menos isso. Eu falo assim, fim de semana, essas subsecretarias de São Paulo, que é um dos principais focos de resistência ao governo do Bolsonaro, onde o Dória não pode ver o Bolsonaro pela frente, o Bolsonaro muito menos ainda vê o Dória pela frente, eu venho comentando que não pode, no meio de uma pandemia, você ter subnotificação de mortes. Aqui em São Paulo é exemplo disso. O maior exemplo de quem está criticando a nação hoje vem aqui de São Paulo. Que eu estou dizendo que é um desrespeito à família dos mortos. Primeiro negaram aqui em São Paulo que o acúmulo de mortos de uma matéria sua, você que eu estou olhando agora aqui através de um computador minúsculo, que eu quase não vejo, eu gostaria de exigir um computador de 90 polegadas, só para ver a sua cara. Eu quase não te vejo, eu vejo você num ponto pequeno, que é um computadorzinho pequenininho e tal, mas para a pandemia tá bom, entendeu? Não você, o computador, entendeu como é que é o negócio? Então eu quase não te vejo, eu não vejo as suas reações faciais perante o meu comentário. Mas desde o começo eu tô dizendo, cara, fim de semana em São Paulo, olha, de domingo para segunda, 52 mortos. Da segunda para terça, o primeiro recorde de 327 mortos. Como é que pode uma coisa dessa?
Então, nós estamos subestimando mortos aqui em São Paulo faz 200 anos. Eu não vi a imprensa reclamar disso, em momento nenhum. Entendeu? Em momento nenhum eu vi a imprensa reclamar disso. Só eu reclamo todo dia, que é um absurdo, durante o fim da pandemia, depois que nós pedimos explicação, a Secretaria de São Paulo diz que, não, as secretarias do interior, fim de semana o cara vai pescar e tal, e não anuncia o número total de mortos, o que é um absurdo, que eu venho falando isso há milhares e centenas de anos, desde a época paleolítica, quando houve a pandemia dos dinossauros. Você entendeu como é que é o negócio? Agora começam a reclamar, criam crise em cima de crise. Agora que o Bolsonaro parou de falar, e às vezes falava demais e todo mundo pegava no pé do Bolsonaro, agora nós estamos criando crise. A própria imprensa está criando crise. É óbvio que o Brasil não sabe quantas pessoas estão morrendo, não adianta falar que o governo está escondendo que está morrendo mais de 1.000 pessoas, porque ninguém no mundo sabe quantas pessoas morreram, estão morrendo ou vão morrer. Não tem teste para isso, não teve teste suficiente para isso. Talvez, bem depois da metade da pandemia para cá, alguns países que testaram mais, como os americanos, por interesse próprio, umbigo do império, para saber onde vai abrir, onde vai fechar, tenham mais noção de quem está morrendo ou de quem não está morrendo. Mas é óbvio que o Brasil está errado desde o começo do combate da pandemia, tanto que foi comparado pelo maior amigo do Bolsonaro, pelo Trump, como exemplo negativo de combate ao coronavírus. Olha, se a gente fizesse como o Brasil e como a Suécia, teria 2 milhões de mortos aqui nos Estados Unidos. Baita amigão esse traíra desse presidente americano, que eu espero que ele perca a eleição de 10-0. Entendeu? Espero que esse Trump perca a eleição. Esse cara é um cara que, na realidade, não interessa ao mundo, é um sujeito bélico, é um sujeito que não merece ser presidente dos Estados Unidos, a maior nação democrática do mundo. Não pode ter um cara maluco que nem esse Trump dirigindo o país, não pode. Não tem cabimento esse cara, cada hora ele vai para um lado. Primeiro ele disse que, que nem o Bolsonaro falou aqui, que era uma gripe comum, depois que um virologista fantástico que ele tem lá do lado falou assim, Mané, vão morrer mais de 100 mil aqui, o cara muda de opinião. Depois ele disse que a China cria um vírus e quer atacar a China. Depois ele cria rolo, o cara que cria rolo com todo mundo, parece com o cara que eu conheço aqui. Você entendeu? Mas não pode esse presidente americano, você tem um amigo igual o Trump, é melhor você não ter, né? É melhor você não ter. Até o Bolsonaro se encheu o saco dele, na verdade. O Bolsonaro, quando perguntaram para ele, o Trump usou o Brasil como exemplo negativo. O Bolsonaro falou assim, não, o Trump é meu amigo e tal, e não quis responder à altura. Não pode o presidente americano simplesmente dizer que o Brasil é um baita país amigo, é um país legal, um país bacana, e depois usar o Brasil como exemplo de combate negativo à pandemia. Não pode, mas é o que aconteceu. Pois se até o Trump diz que a gente é uma não pode falar palavrão, para combater a pandemia, está tudo errado. Tudo que fizeram no Brasil está errado. Não fecharam quando deviam fechar, fizeram carnaval e fizeram dessa pandemia um carnaval. Ali foi a bomba biológica. Se dizem que na Itália a bomba biológica foi um jogo Atalanta e de Valência de 60 mil espectadores, foi a bomba biológica para a Espanha e para a Itália, para que de repente disseminasse essa doença na Itália e matasse gente pra caramba, como matou também na Espanha. Imagina aqui 15 milhões por dia nas ruas de São Paulo. Gente pra caramba no Recife. Carnaval que nós transmitimos lá em Salvador. Olha quanta gente, olha atrás do trio elétrico, só não vai, quem já morreu. Não morreu porque a pandemia estava começando ali. Porque depois do trio elétrico, quanta gente já morreu? Não é? Então, amigo, tá tudo errado aqui. Agora ficam criando rolo com o número de mortos. Pô, na verdade, essa diferença aí de 1.300 para 600 mil, isso não é um desrespeito para com os mortos. Desrespeito para com os mortos é o que estão fazendo desde o começo com o povo brasileiro. Não fazem testes para as pessoas entrarem no começo da pandemia aqui. Não viu o governador da Bahia dizendo que a Anvisa
Um órgão nacional impediu que se medisse temperatura dos hospitais de Salvador para quem vinha de fora. Já começa por aí, depois esse carnaval absurdo. O que estão brincando com o povo brasileiro na pandemia, infelizmente esse mané desse sujeito que tem um cabelo, acho que só mais bonito que o meu, porque o meu também é feio pra caramba, esse tal de Trump tem razão. O Brasil foi um horror no combate a essa pandemia e continua sendo um horror. São Paulo foi um horror no combate a essa pandemia e continua sendo um horror no combate a essa pandemia. Senão, a gente não tinha o maior número de mortos aqui em São Paulo e não tinha tanta gente desempregada. Se tudo que nós fizemos aqui desse certo, ou tivesse dado certo, a gente não estaria vivendo momentos terríveis como nós temos aqui em São Paulo. E o que adianta você falar de números, velho? Se a gente sabe que está morrendo muito mais de 1.300, 1.400, 1.000 e poucas pessoas por dia. E isso não é de hoje, é há muito tempo. Tem universidade séria como a USP que já chegou a publicar trabalhos dizendo que aqui já morreu mais 7 vezes do que a gente diz que já morreu. Entendeu? Tem cara dizendo que já morreram mais de 2 milhões de brasileiros. E daí? Ah, não, tá errado, não morreram mais de 2 milhões. Então tá bom, quantos morreram? Ninguém sabe quantos morreram. Mas que morreu muito mais gente do que já disseram que morreu, morreu. Você não tem a dúvida. Você não tem a dúvida disso. Não é diferença de 800 por dia, não. É diferença talvez de milhares por dia. Há quem diga que já esteja morrendo mais de 4.000 pessoas no Brasil por dia. Entendeu? Então não adianta ficar criando crise. Agora nós vamos entrevistar um cara que vai falar que, olha, os secretários criaram uma fórmula de dizer que o governo está enganando o povo e tal. Pô, meu, nós estamos medindo errado desde o começo. Desde o começo nós estamos medindo errado. E tomando medidas erradas desde o começo. Uma hora é rodízio para o ímpar, outra hora esse rodízio maluco que programaram para depois, e agora é o negócio do quem não fica em pé. Lembrando aquele programa que eu tinha. Primeiro, que quem não fica em pé são os milhares de mortos que nós estamos vendo todo dia aqui no Brasil. Então não venha que esse papo furado. Agora, quando não tem crise, o Bolsonaro parou de falar o que ele falava na grade. Então não tem mais crise do Bolsonaro falando. O Bolsonaro falou ontem que não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O Bolsonaro disse ontem e tal. Parou com isso. Agora nós estamos criando crise por causa dos números. Ô meu, já morreu muito mais gente do que você imagina, mas muito mais gente do que você imagina. Entendeu? Agora, quantos já morreram, eu não sei. Quantos contaminados, eu não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque não teve teste para isso. Esse é o grande detalhe. O principal detalhe é que isso encobre o principal de tudo. Sabe qual que é o principal de tudo?